Nessa série, nós estamos conversando sobre a reforma e sobre os efeitos dela para a nossa vida, o que isso tem a ver conosco. E eu gosto de assimilar esse momento histórico da reforma protestante como uma intervenção de Deus no nosso mundo, para chamar o ser humano para uma reforma da visão que ele tinha sobre si mesmo e da visão que ele tinha sobre Deus. Eu gosto de pensar que é Deus olhando para a humanidade e apontando que a visão que nós temos sobre ele precisa de um recalque, que essa visão é perigosa e precisa com urgência ser retirada do mercado. Essa visão que foi construída a partir do medo, a partir da culpa, a partir da ignorância. Até aqui nós chegamos e vemos que nós estávamos quebrados, todos nós estávamos quebrados com defeitos, e não porque Deus nos criou assim, mas porque no momento de rebeldia a humanidade decidiu viver longe de Deus. E aí então passamos a viver quebrados. Obviamente, essa quebra, essa desconexão de Deus, ela influenciou todas as áreas da nossa vida. Então não há uma área sequer da nossa vida que esteja intacta, que não esteja quebrada. Então, todas as áreas emocionais, todas as partes estruturais nossas, sociais, toda a forma que a gente age com o mundo, isso ela foi atacada, foi maculada pelo que a gente chama de pecado, a independência de Deus. Deus nos vendo todos quebrados assim, o que ele faz? Ele nos visita com uma graça irresistível. Ele nos visita com uma ação voluntária para chamar a gente para um novo caminho. E isso é totalmente independente, isso é totalmente de Deus. Ele não esperou que a gente tivesse alguma ação para isso. É a atitude do coração dele. E essa graça nos faz crer na suficiência das mortes substitutivas de Cristo por nossos pecados. Jesus, ele, através da sua morte, ele paga o pecado, paga a dívida que a gente tinha com Deus. Ele não morre simplesmente para abrir uma possibilidade de salvação. Ele morre exclusivamente substituindo pecadores na cruz. Ele morre exclusivamente pagando o pecado de pessoas na cruz. Ele morre em substituição à minha vida e à sua vida. Ele não morre para quem quiser crer. Não é assim que funciona. Ele morre exclusivamente por pessoas. Ele se coloca como substituto, como sacrifício expiatório, que chama, ou sacrifício substitutivo. Ok, tendo essa visão, estamos todos quebrados, ele visitou a gente com uma atenção especial, e essa atenção especial se torna eficaz através da morte de Jesus. Eu não preciso de nenhum outro artifício, eu não preciso visitar nenhuma outra religião, eu não preciso fazer uma agregação de conhecimentos para eu poder entender o que Deus tem para mim. A morte de Cristo, o ensinamento de Cristo é suficiente. Pois bem, o que eu quero conversar com você hoje é sobre triagem. O tema nosso de hoje é triagem. Nós já falamos sobre defeito de fábrica, sobre seleção, etc. Hoje nós vamos falar sobre triagem. O que é a triagem? Triagem, ela é uma seleção, a ação de separar dos demais. Sinônimo de triagem é escolha, separação, seleção. E quando eu me refiro a triagem, eu me refiro à ação de Deus ao nos ver em nossa condição e nos separar. Deus olha para a nossa condição de pecadores, de quebrados, incapazes de transcender sua própria condição de pecadores, e Ele decide, por livre e espontânea vontade, nos tirar dessa condição. Para você ter ideia, eu gosto da ideia da bola de neve, não da igreja bola de neve, mas já viu em desenho, quando tem aqueles personagens que eles vão descendo, e a bola de neve vai só aumentando, você vê perna de um, cabeça de outro, mão de outro, aquele negócio todo rolando? Então, eu gosto da ideia de que a gente estava ladeira abaixo, indo para a perdição, todo mundo numa bola de neve, a cabeça de um, é pé do outro, é mão do outro, e Deus, por livre e espontânea vontade, Ele pinça alguns pecadores dessa bola, e tira dessa bola. Ele pinça alguns pecadores dessa bola e tira. E os outros? Os outros ele deixa, ele entrega esses outros para suas escolhas, para sua condição. De onde vem essa ideia? Segura aí que hoje vem textão, tá bom? No Face, quando a pessoa vai escrever um monte, fala assim, hoje lá vai textão. Eu não tenho como explicar isso para você se não tiver textão. Então isso é muito importante para a nossa formação como
como cristão, para a gente entender Deus. A gente precisa entender como Deus pensa, como Ele deixou a gente perceber como Ele pensa. Então, nós vamos de textão. Primeiro, eu quero te dar alguns exemplos que apoiem essa minha ideia de que Deus pensou algumas pessoas. Olha só, em Atos capítulo 3, versículo 48, a Bíblia fala assim: quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Você percebe a construção desse texto? Que o texto não diz que todos os que creram foram escolhidos. Não é isso. O texto diz que aqueles que foram destinados para a vida eterna, ou seja, aqueles que Deus escolheu, esses creram. Você consegue vislumbrar isso? Consegue perceber isso no texto? E creram todos os que tinham sido escolhidos, ou seja, os escolhidos foram os que creram. E não os que creram foram os escolhidos. Deu para entender? A escolha é anterior à crença. O buraco é mais embaixo aqui, hein? Vamos te dar outro exemplo. João capítulo 10, versículo 25 a 27 diz assim: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O que Jesus está dizendo aqui? Que só as ovelhas dele ouvirão ou ouviriam a sua voz. Quem são essas ovelhas? É algo que Deus resolve antes de chegarmos a crer nele. E isso é a base, o elemento que capacita o nosso crer. Essa escolha que Deus faz, essa seleção que Deus faz no meio da bola de neve, no meio da confusão de pecado, que Ele pinça alguns e capacita esses uns para crer. Percebe? Cremos porque somos as ovelhas escolhidas, triadas, eleitas de Deus, e não o contrário. Se você for parar e dar uma olhada na sua Bíblia, em João 8, capítulo 47, você vai perceber que diz assim: a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então só escuta a palavra de Deus quem é de Deus. João capítulo 18, versículo 37 diz: então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do meu lado, ouve a minha voz. Jesus está dizendo que quem não está do lado dele não consegue ouvir a voz dele. Está dando para perceber ou não? Sabe o que complica essa visão da gente? Porque quando a gente percebe que Deus escolhe umas pessoas e não outras, e não dá liberdade para todo mundo, não escolhe todo mundo, ou não traz todo mundo para viver junto com Ele, dá a ideia de um Deus mau, dá a ideia de um Deus seletivo, dá a ideia de um Deus que não ama como deveria amar. E isso é um problema sério. Por quê? Porque na nossa cabeça, nós formulamos uma imagem de Deus que não condiz com a narrativa bíblica. E tem duas coisas que atrapalham muito, dificultam muito a gente entender Deus, a gente entender quem é Deus. O que dificulta esse entendimento é, em primeiro lugar, o sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo é a fusão de concepções religiosas dentro da crença do indivíduo. A pessoa vai bebendo de várias fontes, e isso causa uma confusão de quem é Deus de verdade. Ela junta a visão humana, junta a visão de outras religiões, do que aprendeu desde a infância, e vai compondo a sua crença sobre Deus. E isso não ajuda você a entender quem é Deus. Não dá para você pegar e você juntar diversas religiões, porque elas são experiências contraditórias. Não há harmonia entre o cristianismo e o espiritismo, por exemplo. Não há harmonia.
Não há harmonia entre o cristianismo e o budismo, não há harmonia. Não há harmonia entre o cristianismo e a Sechonoye, o cristianismo e a Umbanda, o cristianismo e o islamismo, não há harmonia. Os ensinamentos são contrários, literalmente contrários, não tem harmonia. Então eu não posso pegar de um sistema religioso algumas coisas que eu acredito que possam ser coerentes, porque na minha cabeça é coerente, e trago para dentro de um outro sistema. É uma coisa que você pegar uma peça de um quebra-cabeça diferente e tentar trazer para um outro quebra-cabeça, de tamanho diferente, não cabe, não encaixa. E é isso que a gente acaba fazendo, principalmente o brasileiro acaba fazendo. Por exemplo, você crê em Cristo, você crê em Jesus, beleza. Muita gente na igreja brasileira crê em Cristo e crê em Jesus, mas o que eles acabam fazendo? Quando tem uma escada na calçada, ele não passa debaixo da escada. Passa um gato preto na frente. Ups! Quebrou um espelho. Ou então um chinelo virado dentro de casa. Vira chinelo, menino. Na minha infância era assim, chinelo virado dentro de casa, a mãe morre. Eu acho que minha mãe deve ter colocado isso na minha cabeça para a gente organizar a casa. Mas a gente ficava com medo terrível. Imagina, a gente entra em casa e a mãe está morta atrás da porta. Mas não podia ter chinelo virado em casa. São crenças que a gente vai ter. Nosso povo é muito místico, nosso povo é muito criativo. E a gente acaba agregando isso. Por exemplo, compra um carro novo, põe uma cruzinha no carro. Para proteger o carro. Como se você não tivesse aquela cruzinha dentro do carro, Jesus não teria amor o suficiente por você para te proteger. A gente acaba juntando, é cordãozinho, é pulseirinha, são amuletos que a gente vai tendo, para quê? Para a gente se proteger. Você é cristão, você curte Jesus, você tenta viver uma vida como Jesus, e aí no meio da semana você vai ler o horóscopo, para ver o que os astros dizem sobre sua vida amorosa. Não condiz, não cabe. E essa visão vai modificando na nossa cabeça quem é Deus. E aí a gente tem dificuldade de entender Deus. Então o sincretismo é uma coisa que dificulta a gente entender Deus como Ele é. A outra coisa que dificulta a gente entender Deus como Ele é o humanismo. O humanismo é uma corrente filosófica. Logo depois da Renascença. E colocou o ser humano como centro de tudo. O ser humano é o centro e o fim de todas as coisas. O que isso tem a ver com a gente? É a centralização do ser como métrica para o meio e o sobrenatural. O que isso quer dizer? Nós passamos a medir as coisas segundo a gente, segundo o ser humano. Então nós medimos tudo segundo a nossa consciência, segundo aquilo que a gente entende que é certo. Nós julgamos as pessoas e as coisas segundo o que a gente acha que é, porque não importa se vem de uma esfera superior. O que importa é que o ser humano, isso não cabe para o ser humano na minha cabeça, então não tem sentido. Então nós reorganizamos nossa vida em torno do nosso umbigo. E pior, a gente olha para Deus e começa a medir Deus como a nossa capacidade. Por exemplo, na questão do amor. Porque a gente entende que o amor é algo tão poderoso, tão forte, que jamais deixaria alguém ir para o inferno. E como Deus, que é amor, Ele poderia deixar alguém ir para o inferno? Não cabe na nossa cabeça. Então a gente começa a tentar pensar que Deus não agiria dessa maneira. A Bíblia, ela faz mecanismos para a gente poder entender Deus. Ela faz mecanismos de aproximação. Por exemplo, quando fala que Deus tem mãos, quando fala dos braços de Deus, ou das asas de Deus, está dando formas humanas a Deus. Ou quando ele compara no Salmo 91, se não me engano, que Deus é como as asas, nós estamos debaixo de suas asas. A gente canta aqui, debaixo de suas asas eu posso descansar. Não, a gente não canta aqui, mas tem uma música que fala. Debaixo de suas asas eu posso descansar, e sob as suas penas mal algum me alcançará. Porque a figura que a Bíblia está dando é de uma galinha protegendo os seus filhotes, com as asas abertas. Então ela faz esses mecanismos para a gente se aproximar de um ser que é espírito. E quando você fala assim que Deus é espírito, você pensa numa alma penada. A gente não consegue entender que Deus é espírito. Você pensa num fantasma. Eu penso.
é fantástico. Porque espírito para mim é algo muito etéreo. Mas é a palavra que na Bíblia foi usada para definir Deus. Que é sopro. Ruar. Então, a gente começa a medir Deus por a nossa métrica. Então a gente acha que esse amor dele não pode ser assim. Jamais. Deus nunca faria isso. Só que a gente esquece que a história começa na eternidade. Eu vou mostrar para você como é que isso começa. Tá bom? O conceito da sabedoria bíblica se tornou tão difícil por conta dessas duas coisas. Outros motivos também, mas eu selecionei essas duas coisas. O sincretismo e o humanismo. Certo? Vamos de textão então. Romanos capítulo 9, versículo 11 a 21, vai falar um pouco sobre isso, eu quero que você preste muita atenção. Não só no que eu estou lendo, mas acompanha com seus olhinhos ali que você vai gravar melhor. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a mãe dos gêmeos: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não... Deixa eu trocar de microfone aqui. Vamos ver se agora melhora. Vou começar ali de novo. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Paulo está falando sobre o nascimento de Jacó e Esaú, que dentro da barriga Deus já tinha definido quem seria o quê. Só que Paulo vai pegar mais pesado, percebe? Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Não acabou não. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa, se Ele endurece quem quer e amolece quem quer? Pois quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? E aí Paulo dá uma resposta maravilhosa. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do homem, do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? O discurso de Paulo é muito duro. Ele está dizendo que Deus seleciona sim. Que antes de Jacó e Esaú nascerem, ele já tinha dito: eu amo Jacó e rejeito Esaú. Um servirá o outro. Então essa ideia não é tão estapafúrdia assim. Porque quando Paulo diz: tenho misericórdia de quem eu quiser, e não terei de quem eu quiser. Percebe? Percebe a figura da bola de neve? Como vai se tornando, eu espero que esteja se tornando para você mais claro, por que Deus é soberano a ponto de pensar no meio da bola de neve alguns? Atentemos ao versículo 11 e 12 que diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, antes que eles nascessem, antes que eles fizessem alguma coisa, Deus já os tinha separado. Assim fica confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe quem Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. É pela graça. É a graça. Ele escolhe porque Ele quer. Nós percebemos que Deus
não sendo influenciado por nada, escolheu um menino e não o outro, pensou um menino e não um outro. Deus deixou o outro menino na bola de neve, não na igreja, na figura da bola de neve. Deixou viver segundo a sua própria vontade. Qualquer momento a mesa de café está posta, viu? Fica firme aí, porque você precisa que você entenda isso aí. Deus disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Vamos caminhar. Romanos 1, 18 a 31, Paulo vai dizer o seguinte: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o propósito de Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Eles sabem que Deus é quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Paulo está configurando a humanidade e a coisa vai ficando mais bonitinha. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Pelo ser humano ter feito esse tipo de escolha, ter estado, ser humano no Éden, fez esse tipo de escolha, decidiu viver longe de Deus, todos os outros seres humanos passaram a viver desconectados e longe de Deus. Ok, essa condição de desconectados de Deus gerou uma podridão no ser humano, uma quebradeira interna, que eles não conseguem fazer nada direito. E quando eles trocam, quando o ser humano troca Deus por algum ídolo, começa a derrocada. E Paulo vai dizer agora qual é essa derrocada. O martelo de Deus vai bater 3 vezes nesse texto. Perceba. Por isso, por tudo isso que eu li até agora, por isso, Deus, primeira batida, pá, entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Deus decidiu entregar. Quem está na bola de neve rodando, Deus decidiu entregar. Mas por que Deus fez isso? Quando você chegar lá em cima, você pergunta. Eu só sei que Deus é soberano e tem o poder para fazer o que Ele quiser. E Deus entregou os seres humanos a viverem relacionamentos vergonhosos uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. A idolatria é sempre o começo de tudo. Olha onde isso vai desembocar. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus, segunda batida, entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Relações vergonhosas, mulheres trocando as relações naturais. Não sei onde sua cabeça foi, mas ele está se referindo a mulheres se relacionando com mulheres. Ok? Eu já vi gente interpretando isso de várias maneiras equivocadas. O texto continua. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, terceira batida do martelo, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem.
Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crime de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais. Não cumprem a palavra. Não têm menor amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim, continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas. Então, quando eu percebo e olho esse texto que Paulo está dizendo, eu percebo uma coisa: Deus foi justo. Quem rompeu primeiro com quem? Quem rompeu primeiro a relação? Foi o ser humano ou Deus? Foi o ser humano. Então Deus deixar o ser humano nas suas escolhas, vivendo, dando vazão a todos os seus instintos, se tornando basicamente um animal, Deus está sendo justo. Deus está sendo justo. Quando se troca Deus por outra fonte, começa a se colocar coisas criadas no lugar de Deus, acontece a idolatria. Quando eu busco nas coisas criadas fonte de significado, satisfação, sentido de existência, eu estou trocando Deus. Porque meu significado, minha satisfação, meu sentido de existência tem que estar em Deus, porque Ele me criou. Henrique, se você entrar, a Elisa vai sair, porque você vai chamar a atenção dela. Vem para cá. Vamos lá. Então Deus simplesmente foi justo e os entregou à idolatria, que é a decadência. Deus entregou esses homens e deixou viver essas coisas. Está ficando difícil ou está ficando mais claro? Como é que está esse negócio? Está dando para entender? Ou não? Você está configurando um Deus bizarro na tua mente ou um Deus justo? Eu quero que você configure um Deus justo e amoroso ao mesmo tempo. Olha o que diz Efésios capítulo 1, de 3 a 6, diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Você consegue perceber que antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele? Deus nos escolheu para sermos dele antes de tudo ser criado por livre e espontânea vontade. O meio que torna concreto essa união é Cristo. O texto diz que o meio é Cristo e não por causa de Cristo. A dificuldade de algumas pessoas entenderem esse texto é que achando, não, Deus me escolheu porque eu ia acreditar em Jesus. Olha, se Deus te escolheu porque você iria acreditar em Jesus, então está baseado na sua capacidade de crer. Então isso é uma obra, é uma coisa que você faz. Mas como é que você iria optar por Deus se você estava morto em seus pecados dentro da bola de neve? Como é que você tinha capacidade de sair e dizer, Deus, eu quero você? Não daria. Não daria. Então, o ser humano precisa ser alvo dessa intenção de Deus. E olha só, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Quando a gente fala, ontem no filme a gente percebeu isso, o Lutero tentando traduzir a palavra vontade, que vontade parece simples, eu tenho vontade de pegar isso aqui, um simples desejo, mas biblicamente, na linguagem bíblica, vontade é uma paixão forte e avassaladora. Então foi o desejo, o beneplácito da vontade, ou seja, total vontade de Deus de nos escolher. Nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus decidiu fazer isso. Você pode perceber que o significado normal da palavra traduzida por escolheu, no versículo 4, é selecionar ou pegar de um grupo da bola de neve, da confusão toda. Você pode olhar isso em Lucas 6,13,
Lucas 14, 7, João 13, 18, João 15, 16 e 19. Tem vários textos que mostram isso para nós. Portanto, o significado natural do versículo é que Deus escolheu pessoas dentre toda a humanidade, antes da fundação do mundo, por vê-las em relacionamento com Cristo, seu Redentor. E essa é a maneira natural de entendermos o versículo. Deus olhou para o futuro, para Deus não tem futuro, porque Ele está fora do tempo, mas Deus olhou e viu algumas pessoas em relacionamento com Jesus. E a essas pessoas Ele escolheu. É como se Deus olhasse para frente e viu: você vai se relacionar com Jesus. E Ele puxa você, antes de você ser criado. Jesus leva, Cida. Você consegue perceber isso? Agora, o grande problema é, Ele escolheu porque sabia que a gente teria fé, ou Ele escolheu para nos dar a fé. A Bíblia fala que a fé é dom. É um dom. E dom Ele dá. Deus dá a quem Ele quer. Deus não escolheu porque a gente teria algum mérito, ou porque a gente iria optar por Ele. Deus escolheu e colocou fé na gente. Eu vou te mostrar isso biblicamente. E é importante a gente pensar que, na mente de Deus, se eu posso dizer assim, Cristo estava crucificado antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, Cristo morreu antes da fundação do mundo. Olha o que a Bíblia fala. Apocalipse 13, 8 fala assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. 1 Pedro 19, 20 fala: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. Quando Deus decidiu criar, já houve um consenso de que haveria morte, ou seja, Deus abraçou a morte por mim e por você antes de abraçar a nossa vida. Você consegue entender o tamanho do amor desse cara? Se eu posso dizer assim. Antes de criar a vida, Ele abraçou a morte, a própria morte. Eu gosto de dizer, como Ariovaldo Ramos diz, que eles estavam num consenso, a Trindade, decidindo, vamos criar a humanidade, porque eu acho que vai ser legal eles se relacionarem com a gente, e viverem um relacionamento, vai ser muito gostoso, vai ser muito bom. E aí o Espírito Santo fala: mas você vai dar um B.O. Qual B.O.? A gente vai ter que dar liberdade para ele escolher ficar com a gente ou não. Não, é verdade, a gente vai ter que ter liberdade. Aí Deus fala assim: se a gente der a liberdade, como é característica nossa ter liberdade, eles vão escolher ficar longe da gente. Aí o Espírito Santo fala: se eles escolherem se desconectar da gente, fora da gente não tem vida. Eles vão morrer. Não tem como viver longe da gente. Vai adquirir uma dívida entre a gente e eles, que eles não vão conseguir mais pagar, porque eles vão cair de estágio. E não há como a gente, sem derramamento de sangue, não tem como pagar essa dívida. Toda vez que o perdão é dado, uma morte acontece. Já reparou isso? Fala para mim. Quando o seu marido ou a sua esposa ou alguém querido de você faz uma bela de uma pataquada e você tem que perdoar o miserável ou a miserável, você tem que morrer para você mesmo. Você tem que morrer para a justiça. Você tem que morrer para o que você achava justo. Você tem que morrer para aquilo que você achava que era certo. E você então libera o perdão. Você não cobra mais a dívida, você assume a dívida. Isso é perdão. Alguém tem que morrer. Com Deus não seria diferente, é a lei da vida. Jesus fala assim: deixa comigo então. Vamos criar escalas, vamos criar eles, deixa comigo que a morte é por minha conta. Ali decidiu que o cordeiro seria morto e que o sangue seria vertido e as pessoas seriam escolhidas porque ele sabia que todo mundo ia se rebelar contra ele. Está conseguindo perceber isso ou não? Está dando para entender? Isso é teologia pura. Às vezes é até chato, mas a gente precisa entender como Deus funciona.
não haveria eleição de pecadores para a salvação se Cristo não tivesse sido designado para morrer em favor dos pecadores deles. Por isso que a morte de Cristo é substitutiva, porque ele morre não em favor de todo mundo. Não, ele não morre em favor de todo mundo. Ele morre em favor daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Porque pensa comigo, a morte de Cristo, ela é eficiente e eficaz. Quando ele morre, ele paga o pecado e tira a ira de Deus. Se a morte de Cristo fosse por todo mundo e tirasse o pecado de todo mundo e a ira de Deus sobre todo mundo, por que algumas pessoas ainda iam para o inferno? Não faz sentido. Percebe? Se a morte de Cristo aplaca a ira de Deus e paga o pecado de todo mundo, não teria mais como ninguém ser condenado. Mas a Bíblia sempre diz que aqueles que não creram, aqueles que não estão em Cristo, eles vão para o inferno. Logo, Cristo não morreu por todos. Mas Rodrigo, o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo é todo mundo? Todo mundo é todo mundo? Tá bom. Cara, ontem nós fomos assistir o filme da Reforma na casa do Pérez. Todo mundo foi lá. O mundo inteiro foi lá? Não foi. Algumas pessoas. E todo mundo, eu me refiro à comunidade. E algumas pessoas da comunidade. Não é o mundo inteiro. São pessoas. São pessoas que ele olhou antes da fundação do mundo e decidiu morrer por elas. Por isso que a morte de Jesus é substitutiva, porque se ele tivesse substituído todo mundo, não teria mais como alguém ir para o inferno. Ele não substituiu todo mundo. Ele substituiu alguns. Quem são esses alguns? Alguns que Deus selecionou. Vamos caminhar mais um pouquinho. Romanos 8, 28 a 31 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Rodrigo, você acabou de se contradizer. Você está dizendo para mim que Deus conheceu de antemão. Então o texto está dizendo que Deus sabia quem teria fé e por isso escolheu. Não é isso. Não é por aí. Sabe por que não é por aí? Porque pré-conhecer é igual a presciência, né? De antemão conheceu, conhecer de antemão é ter presciência ou pré-conhecimento. Só que conhecimento na mente hebraica não é sabedoria, é relacionamento. Tanto que quando você lê no Primeiro Testamento com alguma pessoa, Jacó chamou Rebeca para a tenda e conheceu-a. Ele tinha conhecido ela lá. O que é conhecer ali? Relacionamento. Você quer ver uns textos legais? Olha só que Amós 3,2 fala: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. De todas as famílias da terra, só conheci vocês. Deus não conhece o resto do mundo? Ele não é o Criador e sabe todas as coisas? Por quê? Por que não é conhecer, não tem a ver com saber? Conhecer tem a ver com relacionamento. De todas as famílias da terra, só com vocês eu tive um relacionamento próximo. Gênesis 18, 19 fala: porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Porque eu tenho conhecido Abraão, tenho me relacionado com ele. Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que você estivesse sendo feito no ventre, te conheci. Deus se relacionou conosco antes da gente vir à vida. Ele conheceu de antemão, ou seja, tirou da bola, elegeu um povo para si mesmo, antes da fundação do mundo. Predestina este povo para ser conformado à imagem de seu Filho. Os chama para si mesmo pela fé, os justifica somente pela fé e finalmente os glorifica.
e nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo para sempre e sempre. Nós descobrimos que por trás da obra de Deus, em expiar nossos pecados e levar-nos à fé, estava uma eleição incondicional de Deus, escolhendo-nos para viver com Ele. Você percebe nesse texto que a ação é contínua. E os que predestinou, ou seja, o que eles predestinou, também chamou. Também justificou, os que justificou também glorificou. Ele não fala que alguns que ele predestinou, ele chamou. Ele não fala que alguns ele predestinou e talvez glorificou. Não, é uma ação contínua. Ele predestina, ele chama, ele justifica e glorifica as mesmas pessoas. Não tem variação no texto, você percebe? Aos que predestinou, também o chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Ou seja, ele antes da fundação nos predestina. Ao longo da vida, ele nos chama, ele nos transforma, nos justifica, nos torna justos e nos leva para a eternidade. É esse o processo que o texto está dizendo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí algumas pessoas vão falar assim, mas Rodrigo, mas como que ele chama? Esse chamado do verso 30, como é que é esse chamado? Esse chamado não é feito a todas as pessoas. Não é para todo mundo. A razão, conforme sabemos, é que todos os que são chamados também são justificados. Porque se ele fosse chamado e não fosse justificado, a Bíblia estaria errada. Tem que ser chamado, justificado e glorificado. Então, tudo é a mesma pessoa. Então, não é todo mundo que é chamado, algumas pessoas são chamadas. Há uma conexão infalível entre chamados e justificados. Aos que chamou, a esse também justificou, mas todas as pessoas não são justificadas. Por isso, esse chamado no versículo 30 não é o chamado geral ao arrependimento que os pregadores fazem numa pregação, ou que Deus outorga por meio da glória da natureza. Há um chamado que todo mundo recebe, que é o chamado da pregação. Só que o chamado desse versículo 30 é feito somente àqueles que Deus predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. É um chamar que leva necessariamente à justificação. Ao que chamou, também justificou. Sabemos que a justificação acontece somente por meio da fé. Romanos 3:28 diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Ou seja, ele só pode ser justificado ou chamado se ele tiver fé. E fé quem dá é Deus. Percebe? Então Deus é que dá a fé a algumas pessoas e a outras não. A outra ele entregou aos seus desejos e paixões. O que é então esse chamado? O que é esse chamado aí? Olha, é o mesmo chamado de 1 Coríntios 1, versículo 23 a 24. Que diz assim, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma pregação. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que têm chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder. Ou seja, ele está dizendo assim, eu prego para todo mundo. Só que dentre todos esses ouvintes que estão ouvindo, tem algumas pessoas que foram chamadas. E é esses que foram chamados, esses ouvem a voz. Esses são as ovelhas, esses vêm para Cristo. Percebe ou não? Acho que não, né? O John Piper fala assim, em outras palavras, o chamado não é a pregação, visto que é feita para todos os judeus. Ou seja, quem ouve uma pregação, todo mundo ouve pregação. Pelo contrário, o chamado acontece por meio da pregação no coração de alguns ouvintes. E ele os desperta dentre os mortos e muda a sua percepção da cruz, para que o aceitem como a sabedoria e o poder de Deus. Em outras palavras, o chamado de Romanos 8:30 é a graça irresistível que cria a fé dentro de nós. Então o ato da triagem de Deus e o ato da justificação é um ato de chamar. Visto que a justificação é somente pela fé, o chamar em vista tem de ser um ato de Deus pelo qual ele gera a fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, a gente não consegue se relacionar com Deus. Esse ato tem de ser soberano, é escolha de Deus, senão seria por obras, senão seria por alguém que fez alguma coisa. Tem que ser soberano para ser de graça e não pelas obras. Ou seja, ele vence a resistência que se coloca no caminho dentro do nosso coração.
Portanto, o chamado de Deus, no versículo 30, é a obra soberana de Deus que traz uma pessoa à fé pela qual ela é justificada. Talvez você esteja se perguntando, assim como toda pessoa que teme pergunta, eu sou então esse escolhido? Ou não? Semana que vem, nós teremos uma celebração mais curta e eu vou te mostrar como é que você sabe que você é escolhido. Então não perca. Eu vou te mostrar, ok? Mas, a questão de ser escolhido ou não compete a nós. Mas é muito interessante porque a Bíblia fala, eu sou o pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Sua vida tem se conformado com o ensinamento da Escritura? Isso é uma coisa que está no conselho de Deus, quem ele decidiu chamar ou não. E o chamado só vem a partir da pregação. Eu não tenho a mínima preocupação se eu sou escolhido ou se eu não sou escolhido. A minha confiança está em Jesus e ponto final. Mas eu entendo que esse tremendo amor de Deus por mim. E aí eu quero fazer algumas considerações para você. Nós somos amados por Deus desde toda a eternidade. Você não precisa viver carente de amor ou necessitado de amor para dar significado na sua vida. Porque antes de você nascer, você já era amado. Ele colocou o seu favor sobre você antes da criação do mundo. E o escolheu quando o viu em sua condição desesperadora. No meio do seu pecado, a sua incapacidade de se relacionar, de viver, de trabalhar e de se voltar para Ele. Ele o escolheu incondicionalmente, por Ele mesmo. Não porque você tinha méritos. E não que você não tenha méritos. Seu amor por nós nunca teve um começo e nunca terá um fim. Percebe o que ele fala em Deuteronômio 7:8? Ele fala, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que Deus te amou? Porque Ele te amou. Não tem mais. Deus ama porque Ele ama. Segunda coisa, somos impulsionados a aderirmos à missão. O que tem a ver com missão? Tem tudo a ver com missão. Como é que esses caras são despertados? Como é que os eleitos vêm a Cristo? A fé só vem pelo ouvir. Logo, deve haver quem pregue, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como belos pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Logo, a mim cabe pregar. O resultado é de Deus. Porque quando eu pregar, o Espírito Santo vai despertar aquelas pessoas que têm que vir a Cristo. Eu não preciso ter medo e posso ser ousado. Eu posso ser ousado no falar. Porque eu sou amado por Deus antes da fundação do mundo. E eu sei que quem vai dar o resultado é Deus. E por último, somos desafiados a deixar os resultados nas mãos dele. E aí, eu quero aproveitar meus últimos 4 minutos para falar disso com você, queridos. Nós vivemos uma cultura de resultados. Nós vivemos numa cultura de produtividade, onde você é cobrado o tempo todo para não fazer só uma tarefa, mas mais tarefas. Nós vivemos uma cultura onde nós calculamos os danos que vamos causar. Alguns, calculam os danos que vão causar com as suas decisões, com as suas ações. E algumas pessoas ficam travadas por conta do medo. Existe uma condição na psicologia behaviorista que diz que aquela paralisia quando você está de frente para o medo, que trava você já passou por isso? Num assalto, num susto, alguma coisa que você trava. Muitas pessoas vivem essa condição diariamente, travadas pelo medo.
Não faz isso porque pode dar errado. Não faz isso porque pode dar errado. Não faço aquilo porque pode dar errado. Travadas. Vivem a vida no seu cubículo, na sua cerca. Por outro lado, queridos, nós vemos pessoas batendo cabeça, se desgastando a si mesmo, desgastando os seus queridos, porque está toda hora tentando achar resultados, está toda hora tentando dar certo na vida, está toda hora achando algumas coisas, está toda hora divergindo. A maturidade diz que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente converge e não diverge. Percebe? Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai selecionando a quantidade de coisas que a gente faz e vai fazendo mais bem feito. Isso é o maduro. O imaturo vai ficando cada vez mais velho e vai abrindo o leque. Cada vez ele vai tentando fazer mais coisas e ele diverge. Acontece muito isso porque nós não somos desafiados a deixar o resultado por conta de Deus. Na nossa vida nós somos os senhores do resultado. Nós temos sido os senhores do resultado do nosso trabalho, nós temos sido os senhores do resultado da nossa família, nós temos sido os senhores dos resultados dos nossos relacionamentos, nós temos sido os senhores do resultado da nossa igreja, nós temos sido os senhores do resultado. E isso é uma ditadura, isso é uma escravidão. Isso pesa demais. Eu quero desafiar você, querido, a deixar os resultados por conta de Deus, a fazer o que é certo, a fazer o que Deus ensina, e deixe os resultados por conta de Deus. Se abandone no resultado, faça o melhor que você puder, com a melhor capacidade que você tem, dedique 100% naquilo que você vai fazer, e deixa que Deus dê o resultado. Não se trave, e nem saia desesperadamente. Deixe o resultado nas mãos de Deus, deixe o resultado da sua família nas mãos de Deus, seja um melhor marido ou a melhor esposa, deixe o resultado do seu trabalho nas mãos de Deus, seja um excelente funcionário, trabalhe bem, cumpra seus horários, não fale mal dos outros, faça direito, pare de reclamar, não sonegue imposto, honre a Deus no seu trabalho, e deixe o resultado por conta de Deus. Ah, mas eu trabalho pra caramba, e eu vejo fulano de tal ser promovido, fulano de tal ganha presente, ciclano acontece isso. Sim, acontece. Você decidiu viver pela justiça? Você julga todo mundo se é justo ou se não é? Nós falamos disso algumas semanas atrás. Se você decidir viver na ditadura da justiça, tá aí tudo bem. Você vai julgar Deus e o mundo, só não vai olhar você. Você vai olhar que gente no trabalho não deveria ganhar promoção, que não deveria ganhar mais que você, que a vida do vizinho não poderia ser tão bem assim, porque você faz melhor, você faz direitinho, e você vai virar a sua vida vai virar uma zona. Porque você virou a métrica. Agora, se a métrica é Deus, e Deus é gracioso, Ele dá a chuva para justos e injustos. Então o ímpio pode prosperar. O cara que é safado, que é malandro, vai ganhar mais que você. Pode ser que ganhe. Que ele não trabalha direito, vai ganhar mais que você, vai ser promovido? Pode ser. Mas duas coisas têm que ficar muito claras para o seu coração. Uma, que Deus faz justiça. E a segunda, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer, o que coube a você fazer. E deixa o resultado por conta de Deus. Deixa Ele, porque Ele faz justiça. Porque com a medida com que você medir, você também será medido. Se você começar a agir com justiça, Deus vai agir com justiça com você. Se você agir com graça, Deus vai agir com graça com você. Está percebendo? Haja com graça. Com a medida com que você medir, você também será medido. Abre mão de ser o Senhor do resultado. E deixa Deus, soberano, que te amou antes da fundação do mundo e morreu por você antes da fundação do mundo, cuidar de você, caminhar junto com você e ser responsável pelo resultado. Esse é o meu desafio para você, e eu quero orar com você nessa hora, enquanto a gente se prepara para cantar a última canção. Feche seus olhinhos, fica a sós com Jesus e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento, depois de uma exposição dessa da Tua Palavra, o que fica no nosso coração são poucas coisas, não são muitas coisas.
Mas eu gostaria que na sua igreja que o Senhor revisitasse, remodelasse a nossa cabeça, para que a gente entendesse que você é diferente de nós, que você faz e tem um amor infinito tão grande, e que aqui nós estamos pinçados fora da bola por tua graça, predestinados a se tornar parecidos com o teu Filho Jesus. Oh Deus, quão distante alguns de nós estamos de viver a vida do teu Filho Jesus. Quantos desafios e quantas dores nós temos enfrentado. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, abençoa-nos, cuida de nós, trabalha na nossa vida, na nossa história, transforma-nos de dentro para fora e ajuda a gente a não viver no mérito da justiça, a não viver sendo senhores dos resultados. Dá-nos coragem para sermos impulsionados para a missão e assenta no nosso coração a realidade de que somos amados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.